Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa da Paz, ao estudo, à palestra, à oportunidade de reflexão da nossa querida Casa da Paz. A noite de hoje é o nosso último encontro do ano de 2021, mas já renovamos o convite para que todos continuemos juntos durante o ano de 2022, que em breve vai chegar. A palestra da noite de hoje é sobre a força do amor.
ela vai ser proferida pelo nosso irmão Maurício Mancini, do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica em Seropédica. Para que a gente possa fazer a nossa leitura de harmonização, eu escolhi uma página do livro sobre a luz do Evangelho, psicografada por Wellerson Santos, pelo espírito de Fritz Schein. Ele é intitulado Desafios Necessários. Desde o nascimento até a sua despedida, o espírito encarnado é convidado a passar por vários desafios e experiências que têm por único objetivo fazê-lo crescer e evoluir. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. A proposta divina não é de exigir esforços de alguém que ainda esteja incapaz de passar por esta ou por aquela situação. Cada criatura ungida, a inexorável lei de causa e efeito, receberá de acordo com o que ofereceu a vida e terá oportunidades grandiosas de sobrepujar os obstáculos, acendendo a luz interior que ilumina todos que estão à volta. A todo instante surgem os desafios, porque a cada momento da existência, a criatura realiza uma conquista diferente, com determinada tarefa a ser realizada ou acontecimento a serem vivenciados de forma positiva. Somente por meio de experiências e desafio, a criatura humana despertará o que traz latente dentro de si, para que se instaure na Terra a nova era. Deus, em sua sapiência, auxilia seus filhos a serem mais irmãos, convidando a cada um a viver em sociedade para as grandes conquistas interiores. O homem é um ser gregário e não conseguirá sozinho alçar voos mais altos. O autodescobrimento é imprescindível para a evolução. É por esse meio que, paulatinamente, a criatura encontra caminhos para se transformar, porque reconhece os vícios e as imperfeições, valorizando qualidades e virtudes. No insulamento, o homem não evolui, porque não troca experiências e não vivencia os desafios necessários. A cada minuto, a vida te capacita de alguma forma, a fim de cada vez mais a tua luz brilhe, iluminando o caminho de todos. Na escola, o professor utiliza-se da prova para que o aluno demonstre se realmente aprendeu a lição. Jamais o mestre cobra de seu discípulo aquilo que ainda não ensinou. Do ponto de vista religioso, isso também acontece. Ao passar por determinada experiência, o indivíduo deve meditar sobre qual a mensagem que a vida está desejando trazer-lhe com aquela situação. Por sua vez, o bom aluno esforça-se por dar o melhor de si, mesmo que todos ao seu lado tenham dificuldade de compreender os seus desafios e hajam em desconformidade com as leis divinas. Então, este ano foi um ano cheio de desafios, de oportunidade, de, enfim, nos tornarmos melhores. Desafios a fim de nos autoconhecermos, desafios de entendermos o para quê das situações limites da nossa caminhada. Então, que tenha sido um ano bastante produtivo para todos nós, de autoconhecimento, de crescimento, de ressignificação de muitos sentimentos, de muitas situações. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, a fim de que possamos nos unir a Ele para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Jesus, Mestre querido, que a Tua paz e a Tua luz possam envolver a todos nós. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade daqui estarmos reunidos em Teu nome em mais uma noite. Ilumina, Senhor, a cada um de nós. Ilumina o nosso querido irmão Maurício Mancini para o estudo da noite de hoje. Que a Tua luz, Senhor, envolva a cada um de nós, envolva os nossos lares. Te pedimos, Senhor, que possa envolver o nosso querido orbe de muita paz, de muita luz. Que saibamos entender, Senhor, e tirar
proveitos positivos de todas as situações que nos cercam. Envolva a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos então ao estudo da noite de hoje. Um bom estudo para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, que nós nos sintamos envolvidos pelo amor de Jesus nesse momento de estudos. Quando nós pensamos o que nos cria, o que nos faz caminhar, o que nos leva a progredir, nós vamos sempre retomar a questão número 1 aqui do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta: que é Deus? E aí os Espíritos respondem: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Mas também nós vamos nos recordar de uma carta em que João nos diz que Deus é amor, lá no Evangelho, lá no Novo Testamento. E aí, juntando essas duas informações, nós perguntamos assim: mas gente, por que Deus nos criou? Pensa bem, a causa primeira, a inteligência suprema, a perfeição absoluta, poderia ficar tranquilamente curtindo esta perfeição toda, mas cria criaturas imperfeitas num primeiro momento, mas perfectíveis ao longo dos milênios, dos bilhões e bilhões de anos das nossas existências, porque Ele cria criaturas imortais. E aí nós vamos perceber a pergunta: por que Deus nos criou? Por amor. É a única explicação que faz com que alguns de nós deixemos essa acomodação da vida de solteiro, da vida de criaturas livres e cuidadoras apenas de si mesmo, para termos filhos. E cuidando dos nossos filhos, ou então cuidando dos nossos animais de estimação, nós ligamos a nossa vida a esses seres por amor. Porque sabemos, eles de certa maneira vão tirar de nós um tempo que poderia ser usado apenas na nossa satisfação. Então nós somos essas criaturas. Deus nos cria por amor, nós temos origem no amor divino. Isso já é algo tão grande, né? Pensa bem, a causa primeira, a inteligência suprema nos criou porque nos ama. Nós deveríamos nos sentir muito bem. Isso deveria ser uma das razões para nós combatermos em nós qualquer sentimento de depressão, de que nós não somos amados, porque tem gente que fica assim, né, curtindo aquelas musiquinhas de fossa do passado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, nós somos criados pelo amor de Deus. Só isso já nos bastaria. Mas nós ainda temos as informações que Jesus, que esteve conosco materialmente há 2000 anos, que veio ensinar esse amor, essa força tão grande, tão poderosa, também nos ama. Nos ama e nos inspira, e nos conduz, e nos serve, como dizem os amigos espirituais, de modelo e de guia para nos levar a essa condição de superioridade, de mais felicidade plena, que nós poderemos encontrar na condição de espíritos puros. E aí nós vamos perceber isso. O amor é a maior força do universo. É o amor que mantém a harmonia do universo. As leis divinas, que são sim justas, também estão todas elas permeadas por esse amor sublime, que faz com que tudo tenha uma razão de ser, até mesmo os processos dolorosos, até mesmo as adversidades, elas vêm como despertadores para aqueles de nós que de alguma forma deixamos o amor arrefecer em nós. Porque se nós temos origem no amor divino, nós temos a necessidade de pôr essa força criadora e organizadora em movimento. Nós poderíamos até fazer um paralelo. Nós imaginamos na nossa fonte, na usina maior de afetividade, de amor que nós temos, que é Deus, aquela origem de tudo que nós somos e sentimos. Então nós temos também em nós a força do amor. Nós temos também em nós esta energia criadora. E aí nós poderíamos assemelhar as criaturas gentis, generosas, que amam muito, que distribuem o amor, aquelas criaturas também gentis e generosas, que tendo em suas casas uma despensa abarrotada de gêneros, sempre distribuem, sempre fazem um bolo, levam para os vizinhos, sempre compartilham, servem um café, um lanche farto quando recebem uma visita, ou seja, põem o amor em circulação. E exatamente porque elas esvaziam as suas despensas, compartilhando com os outros também se sentem estimulados a fazer o mesmo.
E aí, fazendo circular os alimentos na sua despensa, sempre estarão novos, sempre serão saborosos e sempre serão novidades. Porque o amor que nós sentimos é diferente da forma como outras pessoas expressam o amor, como elas realizam essa afetividade. E aí, lógico, nós nos complementamos numa sociedade que é um grande mosaico de afetividades. E todas as vezes que o amor arrefece ou ele é negado, a gente vê a sociedade adoecer. Também poderíamos assemelhar essas criaturas aí, egoístas, mesquinhas, que amam com muita parcimônia, que se negam a amar. Ah, eu não vou amar porque eu posso ser traído. Ah, aquela criatura não merece o meu afeto. Tem gente que é assim. Há aquelas outras criaturas que, tendo a mesma dispensa do primeiro exemplo, cheia de gêneros, abarrotadas de alimentos saborosos, mas porque são mesquinhas, mas porque são egoístas, o que elas fazem? Elas vão usando só com elas. Elas vão usando só para elas mesmas. E aí passa o prazo de validade de muitos deles, aquilo começa a exalar odor ruim dentro da despensa, atrai ratos, atrai baratas, e a gente vê aquela casa, aquele ambiente, aqueles sentimentos, o ambiente íntimo dessas pessoas egoístas que não amam ser contaminado por todas essas pestilências e pragas. Então nós precisamos mesmo pôr em ação a força do amor. É a única maneira de nós continuarmos caminhando, de irmos no rumo da felicidade. Porque todas as vezes que o amor adoece, e Emmanuel tem algo muito interessante que ele nos diz na sua obra, que o ódio é simplesmente o amor que adoeceu, o ódio é um amor doente, o ódio é um amor equivocado, e nós vamos ver outras formas equivocadas de amar também, como sendo os ciúmes, as traições, aquela maneira às vezes equivocada de associar amor apenas à sexualidade. Não! A sexualidade se torna muito mais pujante, se torna muito mais satisfatória quando o amor é o seu regente. Quando ela é puramente fisiológica, rapidamente vem a sensação de frustração ou de saciedade quando as criaturas exageram na medida. E é exatamente nesse ponto que nós somos chamados a refletir. Por que o amor adoece? Por que o amor nos faz sofrer? É tão importante amar, é a força divina em nós, é a capacidade de amar. Então por que nos negarmos? Por que nos colocarmos nessa situação de conflitos? Olha só que coisa interessante, não é? Quem ama consegue usar lentes otimistas para a vida, não é verdade? Nós nos vemos como as pessoas que estão apaixonadas, enamoradas umas das outras, veem a vida de uma forma diferente. É até interessante. Nós levaríamos até à falência as empresas de cosméticos, aquelas que vivem só de produzir imagens, de produzir aparências, à falência. Porque se nós amássemos, nós nos amaríamos como nós somos. E aí não é dizer assim, eu sou assim mesmo, deixa tudo cair, deixa tudo envelhecer. Não. Porque nos amamos, nós vamos nos cuidar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, a necessidade de cuidar do corpo e do espírito que nós somos. Então não é essa coisa do abandono, do autoabandono, não. Quem se ama, se cuida, mas não cuida só de si. Essa é a questão. Quem se ama, se cuida e esbanja e extravasa essa afetividade para cuidar dos outros também. Por isso que eu dizia, os enamorados, os apaixonados, as apaixonadas ficam muito mais otimistas e começam a ver o mundo com lentes coloridas, não é verdade? Imagina lá aquela cena de salão de beleza, a jovem na manicure comentando a respeito da sua última noite, ou que ela estava se preparando para uma noite emocionante, muito romântica, com o seu príncipe encantado, com aquela... Ele vai relatando, vai desfiando as virtudes do seu enamorado, do seu príncipe encantado. Para realmente um carro muito bonito na frente do salão e entra o príncipe encantado e dá um beijo apaixonado na sua princesa. E a manicure que estava com um ciúme danado, que estava quase arrancando o bife lá da outra porque ela não tinha um príncipe daquele jeito, olha para o príncipe e ele parece um colchão amarrado no caminhão de mudança, né? Mas como ela ama aquela criatura, para ela ele é belo. Para ela ele é lindo. A mesma coisa acontece com os homens. Não são só as mulheres que têm essa mudança nas lentes da vida quando estão amando. Os homens também. Nós também passamos por esse encantamento, muitas vezes, que na verdade não é encantamento, é que nos ajuda a ver o melhor em cada criatura. Olha que interessante, né? Quem ama não vai ser cego às imperfeições do ser amado, mas ele vai conseguir ver a melhor parte de cada um de nós, que é amado.
e ajudar a corrigir e ajudar a aprimorar aquelas partes que ainda não são tão boas assim, né? Mas voltando à questão aqui, imaginemos agora o lado masculino desse encantamento, dessa nossa lente otimista de quem ama. O jovem está lá na academia, fazendo a sua musculação, se exibindo para os colegas, fazendo aquelas poses no espelho que de vez em quando eu vejo lá na academia que eu frequento, acho aquilo tão esquisito, mas é interessante porque as pessoas gostam de se ver belas. E aí falando da princesa maravilhosa, que ela aprende a cozinhar, que ela sabe cozinhar muito bem, que ela não pede para rachar a conta do restaurante quando eles vão, né, falar, permite que ele seja gentil. Essa é uma coisa que muitas vezes a gente vê nessas brigas todas, tantas colocações que poderiam ser feitas de uma forma mais simples, não tem nem obrigatoriedade de rachar a conta, nem de não rachar, gente. Não é por aí que a coisa vai, não é isso que demonstra apreço ou desapreço por uma pessoa ou por um determinado gênero. Por favor, entendamos bem isso. Sejamos muito mais espírito e muito menos matéria. E aí aquele outro jovem que estava lá enciumado, doido para jogar o halter na cabeça do falastrão, ouve o barulho da catraca da academia, passa então a princesa apaixonada e ela parece um boizinho de chuchu. Né? Mais roliça em cima, 2 cambitos muito finos, chega e se aproxima dele, mas ele a ama. Então, para ele que a ama, mesmo que exteriormente não seja um padrão de beleza, interiormente ele consegue identificar ali uma verdadeira princesa. E é exatamente isso que acontece quando nós amamos. E quando nós nos recusamos a amar, nós nos tornamos pessimistas, nós nos tornamos amargos, todo mundo é ruim, eu tenho que cuidar de mim. Não é assim que pensam as criaturas que não põem em circulação a força do amor e não fazem as uniões serem baseadas no amor? Elas são uniões cheias de espinhos, cheias de dificuldades, começam a aparecer esses afetos adoecidos, como nós falamos lá e como Emmanuel fala também, em que os ódios acabam sendo a raiz dos relacionamentos, em que os ciúmes, as traições ficam ali vigentes. É muito difícil viver desse jeito. E aí nós poderíamos pensar assim, mas o amor é uma força tão grande, tão ampla, que ele purifica as nossas almas. É verdade. Nós ainda estamos imperfeitos, entendamos bem isso, né? Nós fomos criados perfectíveis. Aí alguém pode perguntar assim, mas puxa vida, por que Deus já não criou todo mundo perfeito? Kardec não perguntou isso? Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec que Deus não nos criou perfeitos para que nós tenhamos o mérito da conquista. Mas tem uma segunda característica importante. Nós só somos individualidades porque nós temos experiências distintas. Podem até ser jornadas muito semelhantes, mas nós nos diferenciamos exatamente no percurso. Nós temos a mesma origem, simples e ignorantes, muito antes de entrar na fase humana da evolução, chegaremos ao mesmo destino, espíritos puros. Mas aqui nos diferencia, o que nos faz individualidades, o que não é demérito nenhum para os espíritos puros, nós aprendemos isso também lá na codificação, que os espíritos que chegaram à fase mais elevada não se ressentem dos seus equívocos, dos deslizes que eles cometeram no passado, ao contrário, eles congrangearam, eles realmente saudaram todos os equívocos, corrigiram todos os equívocos, senão não teriam chegado na condição de espíritos mais elevados. E aí o que nos diferencia, o que nos individualiza é o percurso. Então, por isso Deus não criou a todos nós perfeitos, mas sim perfectíveis. Do simples ignorante até a angelitude, nós vamos criar um percurso só nosso, exclusivamente nosso, mas não egoísta. Só nosso, individualmente nosso, mas compartilhando as nossas vidas, compartilhando as nossas experiências com todos os demais. É assim que os mais avançados ajudam no progresso dos mais atrasados, por amor. Pensa bem. Jesus, governador espiritual do planeta, espírito puro, antes da Terra ser formada, precisava passar pela crucificação, estar encarnado junto de nós aqui naquele momento lá na Palestina, conviver com aquelas criaturas chucras, obtusas, para nos ensinar o amor, só amando muito para fazer um trem desse, só amando muito para agir dessa forma. E é exatamente isso que nós vamos perceber, o amor purifica. Purifica as criaturas e o amor purifica as sociedades. As sociedades, Maurício, sim. Se nós hoje vemos ainda e vivemos ainda num mundo de provas e expiações, pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, é porque nós ainda não aprendemos a amar em plenitude.
Nós ainda não aprendemos a vivenciar essa afetividade. Olha só que coisa interessante. As guerras que nós vemos acontecer, elas são calcadas na ausência do amor, no arrefecimento dele. Porque como é possível que uma criatura encha o seu corpo de explosivos, vá para o meio de criaturas que pensam diferente delas e se explodam para matar os adversários, para matar os que pensam diferente? É só porque o seu amor está doente. Nós vamos perceber a violência que está na sociedade, esta que nós temos aí no dia a dia, aqui no Brasil principalmente, em que nós vemos tantas questões nas ruas, tanta agressividade nas redes sociais também, porque é um outro tipo de violência, levando inclusive jovens a pensar e a praticar o suicídio. Nós vamos perceber que falta amor, falta afetividade, falta aquele senso, aquelas lentes que eu falei no começo dos apaixonados, de ver o melhor das criaturas, porque nós amamos. Nós vamos perceber isso também, por exemplo, olha só, acabamos de passar, quando eu estou gravando esse vídeo, nesse momento que nós estamos aqui conversando com vocês, recentemente terminou um encontro, né, mundial sobre o clima. E aí nós vamos perceber a destruição do ambiente também é falta de amor. Porque quando as criaturas acham que elas podem consumir todos os recursos naturais só para si, sem se preocupar com as gerações que virão, e com as outras localidades que podem sofrer o impacto do seu abuso, da destruição abusiva que elas realizam, elas não estão amando nem a si, nem as gerações futuras e nem as suas vizinhanças, nem os seus demais irmãos de jornada. Então tudo isso a gente percebe assim, falta amor. Mas quer dizer que a gente não sabe amar? Quer dizer que a gente é incapaz de amar? Não. Não quer dizer que a gente é incapaz de amar. Afinal de contas, a nossa origem em Deus coloca a força do amor em nós. O que acontece é que nós não pomos a força do amor em nós para circular. É a força do amor, como nós dissemos, que está também no título de uma live que nós fizemos, que transforma feras em anjos. E é exatamente isso, gente. Nós vamos perceber isso nitidamente, por exemplo, na literatura espírita. Quantas vezes, em obras como as de André Luiz, ou nas nossas reuniões mediúnicas, quantas vezes numa reunião mediúnica nós temos aquele algoz embrutecido, sequioso de vingança, nada o demove, os orientadores falam, os esclarecedores comentam, aplica-se passe e ele não cede. De repente a espiritualidade maior providencia a vinda de alguém que ele amou e por quem foi amado. Uma mãe, uma filha ou um filho, um parceiro ou uma parceira de uma outra existência, alguém que foi muito importante afetivamente. E aquele verdadeiro monstro do mundo espiritual, aquele verdadeiro demônio no sentido que os nossos irmãos de outras crenças dão a espíritos inferiorizados, ele cede. Ele se permite aconchegar até como uma criança chorando, soluçando. Eu já vi isso tantas vezes. Quando benfeitores espirituais, quando mães generosas, quando filhos vêm resgatar esses entes queridos embrutecidos das trevas, eles saem chorando, agradecidos por terem encontrado de novo o amor em suas vidas. É muito interessante ver isso. Já vi uma vez, numa reunião mediúnica nossa no Paulo de Tarso, uma criatura algoz, muito vingativo. E aí, porque 2 dos seus filhos haviam desencarnado, vítimas daquela criatura que ele perseguia, vem a reunião com a proposta do perdão. Vêm reluzentes, o menino e a menina, ainda se apresentando como as crianças que aquele espírito conhecia, não que fossem espíritos infantis, mas se apresentando daquela forma. Gente, como o espírito se sentiu abalado, envolvido, aconchegado por aqueles 2 seres que se mostravam ali pequeninos, para que a força do amor pudesse ser despertada no coração do seu antigo pai. Lindo, maravilhosas essas cenas. E alguém pode dizer, Maurício, mas eu não participo de reunião mediúnica, eu não tenho como constatar a força do amor em ação. Temos sim, temos na literatura espírita. Vamos destacar a obra Libertação de André Luiz, que é uma obra linda, em que os benfeitores espirituais fazem todo um processo de auxílio a encarnados e desencarnados envolvidos em intrincadas obsessões. E aí existe lá o espírito Matilde, um ser tão elevado, tão superior, que o benfeitor Gúbio precisa ceder dos seus fluidos, que são mais densos, para que ela possa ser percebida, para que ela possa ser vista em nosso lar. Imagina aqui na Terra, então. E Matilde, então, intercede por Gregório, um antigo sacerdote que vivia liderando uma falange de espíritos trevosos, perseguidores, causadores de processos obsessivos, e Gregório era muito mau.
e se vingava de Margarida, uma jovem encarnada, causando processos dolorosos, tentando levá-la à extinção da vida física. E então a espiritualidade age, os benfeitores começam auxiliando a quem primeiro? Aos obsessores, fazendo com que aqueles espíritos despertem. De vez em quando a gente imagina que tratar a obsessão é tratar o encarnado, é afastar o obsessor do obsidiado. Quando, na verdade, o que nós vemos André Luiz e a equipe de Gubbio fazer ali no livro Libertação é socorrer, em primeiro lugar, os aflitos desencarnados. Fazer que eles despertem, como fizeram com Saldanha. Depois, então, eles conseguem mais facilmente despertar e ajudar os encarnados, porque de vez em quando a gente não colabora, né? A família da Margarida não ajudava a esse reequilíbrio, pelo apego material que eles tinham. Então a espiritualidade fez primeiro esse trabalho com os desencarnados para depois poder ajudar o encarnado. E aí no momento ápice do livro, naquele momento crucial em que eles conseguem finalmente resgatar os espíritos todos, Gregório descobre, resolve se vingar, resolve perseguir, resolve trazer de volta os seus antigos tutelados, os seus antigos subordinados para continuar o processo e vai no encalço de André Luiz, de Gubbio, que estavam resgatando espíritos. Num determinado momento parece que a equipe de André Luiz estaria acuada. E aí Gubbio entra em prece, começa a exalar fluidos mais uma vez e Matilde se mostra no plano deles, radiante, belíssima, a visão de Gregório. E Gregório, que se sente aconchegado por aquele amor maternal, porque era assim que ela se sentia em relação a ele, e era assim que ele a via como a sua mãe querida, ela o envolve de tal maneira, ela o desperta de tal forma que ele se permite como uma criança acolher no colo dela e ser levado depois pela equipe de André Luiz também para ser socorrido no mundo espiritual. O amor é capaz disso. O amor é capaz destas transformações. Não vamos imaginar que nós poderemos, é claro, com um édito, ou com uma determinação, ou com um decreto, estabelecer que todas as criaturas vão se amar. Não, não vamos. Não vamos fazer o amor imperar na Terra por decreto. É um exercício diário. Daí a lição do Evangelho mais abundante será do amor, porque Jesus exemplificou essa lição de tantas formas, de tantas maneiras, que as criaturas acabaram tendo que se convencer que era importante. E nós também nos convenceremos. Vamos estudar mais. Vamos mergulhar em Jesus, seja no Novo Testamento, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos mergulhar em Jesus, aprender as lições do Mestre, vivenciar com elas. E aí eu dizia, nós não vamos conseguir mudar a sociedade inteira. Não dá para fazer uma marcha a Brasília para um decreto de amor. Ainda mais nesse momento tão divisivo, tão triste, que as comunidades do mundo, não só do Brasil, mas no Brasil também, e muito gravemente, estamos vivendo de divisão, de cisão, em que as criaturas tomam partidos, tomam ou deixam-se seguir por lideranças equivocadas, obtusas, violentas, que dividem em vez de aglomerar, que dividem em vez de unir a nossa coletividade. E nós espíritas não podemos cair nessa balela. Não podemos ser, como diz Jorge Alahá, do partido dos obsessores, disseminando ódio, disseminando divisão. Não podemos fazer essa mudança brusca, não podemos fazer essa mudança de fora para dentro, mas podemos fazer a mudança de dentro para fora. E se nós não podemos influenciar a sociedade como um todo, nós podemos influenciar um pequeno grupo social. A nossa família. O amor em família. Nós temos até outros estudos sobre isso. Vejam lá no vídeo O Amor como Solução, que também já tem em HD, para vocês poderem perceber quanto que nós, com a força do amor, podemos transformar as nossas famílias. A necessidade de estruturar a família, a necessidade de equilibrar a família, de preparar a família para que ela seja aquele ninho aconchegante que Emmanuel fala para nós ali no livro Vida e Sexo, em que os espíritos podem começar a desenvolver as suas missões, as suas tarefas. Isso é tão relevante, isso é tão importante. E nós temos visto hoje essa situação muito grave, porque famílias estão desagregando-se. Antigamente nós tínhamos as reuniões em torno da mesa, para as refeições, em alguns momentos, porque até na época de Kardec, está lá também um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a questão do divórcio e da separação, porque as uniões não eram feitas baseadas no amor, e só as uniões baseadas no amor é que são duradouras, é que suportam as tempestades da vida. Então a gente começa a perceber que naquele tempo de Kardec como agora, a maior parte das uniões ainda não é baseada na lei do amor.
É por outras questões, ou por atração sexual, ou por interesse material, ou por interesse político. E aí nós vemos criaturas, famílias, construídas nessas bases frágeis, nessas bases frouxas. A única base sólida para a construção de uma família é a força do amor. E aí nós vamos perceber o quê? Não são famílias, eles simplesmente coabitam, moram debaixo do mesmo teto. Antigamente, como eu falava, tinha ainda a obrigatoriedade de sentar em volta à mesa, de falar, de conversar sobre o dia. Hoje, cada um almoça ou janta ou tem a refeição no seu horário, está ocupado com tablet, está olhando para uma tela. A gente tem que fazer uma meia-culpa. Aqui também a gente passa por essa dificuldade. É muito difícil. Daí eu aproveitar em alguns momentos com os meus filhos, estabelecer a nossa hora de convivência. Já que não dá para ter aquela tradicional, que pelo menos a gente tenha algum momento. Mesmo que seja, olha só, mesmo que seja com a desculpa de assistir juntos a algum programa que seja de interesse comum. A gente tem que encontrar alguma coisa que seja de interesse comum. Não dá pra gente impor só os nossos programas para eles, nem nós ficarmos nos violentando assistindo só os programas que eles gostam. Tem que ser algo de interesse comum. Vamos buscar aí? Vamos procurar para aumentar essa convivência na família? Para transformar as nossas famílias em verdadeiros ninhos, como Emmanuel nos ensina? Porque é isso que é importante. Porque é isso que nos vai fazer crescer. E é importante compartilhar, né? Ter essa interação, ter essa cumplicidade entre os cônjuges, entre os parceiros, que são chamados a serem verdadeiros arcos para impulsionar as flechas que são os filhos, que a gente também já tem vídeo sobre isso no canal, lá um curta sobre isso. Então é muito legal, é muito importante que nós nos coloquemos como aqueles que na família seremos as fontes de amor. Ah, Maurício, mas isso é tão difícil. É verdade, é muito difícil. Algumas vezes nós temos aqueles parentes, nós temos a reencarnação de antigos adversários na nossa família. Em alguns momentos, meus amigos, minhas amigas, eu descobri assim, a melhor maneira de viver é até não conviver. Mas sejamos nós a parte branda. Sejamos nós aquela parte que não alimenta hostilidade. Se as outras pessoas querem continuar hostis, se as outras pessoas querem continuar armando para nos prejudicar, que elas sigam com as suas consciências. Nós seremos simples e como as pombas, mas prudentes como as serpentes, como recomenda Jesus, que também não vamos entregar o nosso pescoço para o carrasco descer o machado, não é verdade? Ficar forçando aquela convivência, é o meu sangue, eu tenho que conviver. Mas sempre no atrito, isso espalha mais infelicidade. Isso espalha mais dificuldades. Pais e mães que às vezes sonham que seus filhos que não se entendem estejam numa convivência harmoniosa, ficam mais infelizes quando obrigam esses filhos a conviver e percebem o quanto eles continuam hostis, o quanto eles continuam fazendo sofrer uns aos outros. Então é melhor, como eu disse, em casos excepcionais, em casos muito difíceis, a melhor forma de viver pode ser não conviver. Mas peraí, não é com todo mundo, né? Afinal de contas, se nós tivermos dificuldade de convivência com todos os membros da nossa família, o problema não está neles, o problema está em nós. E aí a força do amor tem que ser colocada para trabalhar em nós. E essa cumplicidade, essa ideia de carregar junto todas as questões, todos os desafios da família, isso entre os parceiros, entre os cônjuges, ela é muito importante. Por quê? Porque é a forma de sermos exemplos, de sermos modelos para os filhos, mesmo naqueles casos de casais separados, que nós possamos ser o melhor ambiente, cada uma das casas, para os nossos filhos. Porque se talvez seja difícil conviver com o ex, não pode ser impossível viver com os filhos, amar os filhos, exemplificar os filhos. Educar os filhos é amar. E aí é muito importante que nós nos situemos numa outra questão. Na parte de educar, amar pode significar dizer não muitas vezes. E o não, como eu tenho dito até em outras oportunidades de estudos, é frequentemente uma prova de amor mais pujante do que sim. Ontem mesmo, numa outra atividade espírita, eu tive esse comentário. O não requer raciocínio, o não requer explicações amorosas. Não permito que você faça isso exatamente porque eu te amo e porque isso pode te prejudicar. Um não que não cerceia, um não que não impede o crescimento, que não aprisiona a pequena ave no ninho. O sim não, o sim precisa apenas da acomodação, o sim precisa apenas da negligência. Ah, mas assim meu filho vai me ver bonzinho, vai gostar de mim. Não vai. Ele vai achar que a gente foi relaxado na educação deles. O não vai fazer com que eles percebam que nós nos importamos. Mas na dose certa, hein, gente? Cuidado para não ser só não, cuidado para não ser só sim. É possível caber tudo. Nessa relação com os filhos, é muito importante que nós sejamos educadores
pelo exemplo, que nós vivenciemos aquilo que nós gostaríamos de vê-los realizar. O amor vai produzir isso. O amor vai renovar os seres, vai causar essas transformações. E em famílias renovadas, em famílias melhoradas, por isso eu disse, vamos começar o processo do amor na família, porque em famílias renovadas forma-se o ambiente adequado para que os espíritos se desenvolvam, para que os espíritos consigam resgatar em si o melhor e desenvolver esse melhor. Porque de vez em quando nós estamos num ambiente que nos impede até de agir de forma adequada. Porque nós temos que passar tanto tempo nos defendendo das encrencas, das brigas, das dificuldades, que dificilmente conseguimos exercitar o melhor de nós. Então é importante, mas equilibrando as famílias, harmonizando as famílias, nós preparamos então para as sociedades bem equilibradas. E aí vem alerta, pais e mães. Nós estamos em momentos, numa estrutura da sociedade, em que todos temos que trabalhar. Trabalho e ocupação útil, não apenas o trabalho em casa. Então, sem posturas machistas, sem nenhuma diversidade, os homens ajudando no trabalho doméstico, as mulheres colaborando nos trabalhos da manutenção da família, do ganho material, isso é importante. Mas, lembrando também que se nós temos prole, se nós temos filhos, esta tarefa deve ser compartilhada. Não vem com aquela história de que os filhos de hoje precisam saber que eles têm pais que trabalham, por isso que a gente não tem tanto tempo para dar atenção, bota no curso de inglês, bota no balé, bota no esporte, para eles poderem ter bastante ocupação e a gente poder então trabalhar para dar para eles o melhor. Olha que equívoco. Nós estamos trocando presença afetiva por presentes, por coisas materiais passageiras, que eles nem vão saber o valor, eles podem até saber o preço. Cuidado, hein, gente? Saber o preço de alguma coisa, de algum presente, não significa que nossos filhos aprenderam o valor desse presente. E aí, não troquemos presença por presentes, tá bom? Vamos fazer esse trato para que as nossas famílias sejam as famílias mais equilibradas, mais harmoniosas, para que nossos filhos cresçam e se sintam seguros de conversar conosco, de compartilhar conosco as suas experiências, para que eles sejam na sociedade outros tantos bons exemplos, outros tantos bons modelos para os seus colegas, para aquelas pessoas com quem vão conviver. Porque é isso que o amor faz. Ele promove essa transformação íntima, ele promove essa melhora interior em nós, e aí como nós ganhamos, como nós crescemos com essa nova estrutura. E é interessante a gente perceber isso assim, mas Maurício, será que é assim sempre? Será que sempre nós vamos ver essa melhora? Sempre, gente. As criaturas podem ser as piores, podem ter cometido os maiores desatinos, porque de vez em quando a gente fica assim, eu já cometi tantos erros, não tem jeito. Pode ser que uma existência, ou em uma existência, a gente não consiga mesmo realizar tudo, toda essa transformação, toda essa superação dos males, mas nós somos imortalistas e nós sabemos que temos mais de uma existência material. Então, lógico, se começarmos agora a pôr a força do amor como um instrumento de transformação de nós mesmos, pode ser que ao final dessa jornada não sejamos assim tão melhores, tão angelicais, mas com o suceder das existências nós vamos nos tornar verdadeiros anjos. É a força do amor que é capaz de transformar feras em anjos. E nós temos uma história para complementar, para ilustrar, e me permitam fazer uma viagem com vocês há alguns séculos. Essa história nos foi mostrada pelos benfeitores espirituais, está em livro nenhum, tá bom? A gente vivenciou algumas dessas experiências, algumas dessas observações em tarefas com o nosso benfeitor espiritual, irmão Assis, que nos permitia, até como alerta, perceber flashes, observar fases da vida dos personagens que nós vamos trazer aqui. Ele nos leva, num primeiro momento, mais ou menos ali para o ano de 1585, no norte da Itália, onde uma família de condes muito nobres cultivava vinhedos, produzia vinhos, eram muito ricos e tinha um filho chamado Lúcio, que na época ele estava com seus 18 anos, sonhando em ser cavaleiro, sonhando em ser aventura, ainda estava tão em moda essa ideia de cavalaria, essa ideia das aventuras da Idade Média, que ele estava ali ainda curtindo isso, aprendendo essas coisas e sonhando dessa forma. Mas ele era simplesmente o primogênito, ele seria o herdeiro de tudo aquilo, ele seria conde também. E aí, Lúcio caminhava pelos parreirais, ficava se imaginando em aventuras, até que num determinado momento,
Segundo nos foi informado ali por volta do final do mês de abril, já em primavera no hemisfério norte, né, Lúcio caminhava no entardecer e de repente ele se encontra com uma catadora de uvas, chamada Ana, belíssima, um lenço à cabeça, uma mecha dourada de cabelos fugindo do lenço, e ele sentiu seu coração bater acelerado. Ana baixou os olhos enrubescida, porque ela também sentiu. Para nós que somos espíritas, ao olhar essa imagem, foi o que eu pensei. Ao assistir a essa cena, eu via dois espíritos se reencontrando. Para aqueles relatores de romances, eram duas jovens, dois adolescentes se encontrando e se apaixonando. E Lúcio e Ana se apaixonaram perdidamente um pelo outro. Se sentiram, de certa maneira, muito ligados. Era o resquício do passado. Era a voz do ontem clamando naqueles dois jovens. Ela na faixa dos 15 anos, ele na faixa dos 18, e ali estavam a se reencontrar, ou a se encontrar. Mas, e sempre existe um mas, na vida de todos nós, espíritos endividados, sempre vai existir um mas, para que nós despertemos, para que nós corrijamos as nossas faltas, para que nós não cometamos os mesmos desatinos do ontem, o mas vem para nos acordar. Mas Lúcio era conde, Ana era catadora de uvas. Ora, se hoje, no século XXI, já era impossível um relacionamento desse ser bem aceito, bem acolhido na sociedade, imagina lá no século XVI. Quanto que isso não foi complicado. Imagina em 1585, 1586, 1587, quanto que essa relação seria impossível. E aí, lógico, mais impossível ainda, porque nos mesmos parreirais onde Ana trabalhava com seus pais, havia um outro jovem, pouco mais velho do que Lúcio, catador de uva, chamado de Girolamo, que queria tanto se casar com Ana, que tinha uma paixão cega por Ana. Ele estava construindo uma casa, estava se preparando para ter um dote, para pedir a mão de Ana em casamento, e de repente ele descobre que o patrãozinho, que ele achava uma criatura desprezível, porque era rico, porque tinha tudo, porque não tinha que trabalhar, estava apaixonado e se relacionando com a sua namorada, que ele imaginava na cabeça dele que era a namorada dele, hein, gente? Embora a Ana tivesse verdadeiro horror, verdadeiro asco de se aproximar daquele Girolamo. Mas ele então, percebendo isso, foi até os condes e denunciou. E estourou um escândalo, claro, né? Imagina só, um filho de condes namorando com uma catadora de uvas, com uma plebeia, não ia dar certo. E por mais que Lúcio insistisse que a amava, que era sincero o afeto dele, eles acabaram não aceitando. E impuseram que ele ou se casaria para aumentar a fortuna, ou se vincularia ao clero para poder também aumentar o poder da família. E Lúcio se rebelando, dizendo que amava Ana, que não se casaria com ninguém, os pais então decidem, já que era assim, já que não era pelo casamento que ia aumentar a fortuna e o poder da família, ia ter que aumentar a fortuna e o poder da família pela igreja. E decidiram então que Lúcio seria o sacerdote da família. Teria que se fazer clérigo, teria que se fazer padre. Olha só que coisa, né? A imposição da fé a criaturas que não a têm é muito complicada. Sempre vai gerar hipocrisias, sempre vai gerar dificuldades. E nós vemos então nesse primeiro momento, naquela crise familiar na família de Lúcio, essa decisão dos pais, enquanto ainda podiam, enquanto ainda tinham autoridade que era respeitada, decidirem que o filho ia ser sacerdote. Levaram-no para um mosteiro, na região era o mais importante, na região era o mais influente, e Lúcio foi deixado lá. Quando as vestes de noviço foram colocadas, ele se sentiu um prisioneiro. Odiava os pais, odiava aquele catador de uvas que havia denunciado seu afeto, se sentia traído por todos, porque os pais de Lúcio fizeram o seguinte: em vez de simplesmente afastar, demitir os pais de Ana, mandá-la embora dos vinhedos, correndo o risco de que Lúcio fosse atrás, eles convenceram os pais de Ana a que ela também fosse feita freira. Então ela estava perdida definitivamente para Lúcio. Na vida sacerdotal eles permaneceriam longe um do outro. Era uma frustração só. É lógico que depois o irmão Assis também nos mostrou um pouquinho dessa história da Ana e do quanto que ela passou dificuldades e apertos lá no convento para onde ela foi. Mas a nossa história aqui está com Lúcio. Está com esse amigo que nós conhecemos lá no 1585 e que nós trazemos a história dele aqui para vocês, embora ela não esteja em livro nenhum. É muito interessante porque, assim, aquela sensação, aquele ambiente, final do século XVI, início do século XVII, muito poucos tinham vocação verdadeira. A igreja já estava mais soterrada em interesses materiais, em interesses mais cotidianos do que se imaginava. E aí ele, ao ver seus próprios superiores, o sacerdote, o prior desse convento, uma criatura venal, acostumada aos banquetes, queria saber de cuidar do rebanho, não.
E aí os outros sacerdotes exploravam os noviços, abusavam deles muitas vezes. Era um ambiente desagradável, não era um ambiente onde se encontraria Jesus. Não era um ambiente onde se encontraria uma fé verdadeira, embora alguns ali estivessem sinceramente devotados ao bem, sinceramente devotados ao amor do Cristo. Mas a maioria não. Então Lúcio fez a sua primeira formação, esse seu noviciado, neste ambiente que era desagradável, que era hostil, o que simplesmente aumentou nele o envenenamento da afetividade. E o ódio aflora, o desejo de vingança surge, e ele percebe que a única maneira de poder se vingar, porque era o seu objetivo, daqueles que o haviam infelicitado era ter poder, e poder na igreja. Então começa a articular essa ascensão. E nós vamos vê-lo então no dia dos seus votos, nos seus votos definitivos, quando finalmente as vestes de padre tocaram seu corpo, elas caíram como uma mortalha. Morreu Lúcio, o jovem animado, o jovem sonhador, e nascia só Padre Lúcio, frio, calculista, sequioso de vingança. E assim ele foi durante algum tempo, habilidoso, inteligente, se envolveu rapidamente, se aproximou do prior, sabia ser solícito, bajulador, conquistando espaço. Em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos anos, já era o secretário do prior. Já cuidava dos afazeres, da agenda, já cuidava muito daquelas tarefas e também conhecia muito as quedas do seu superior. Sabia dos seus erros, sabia dos seus equívocos e ele foi imaginando a possibilidade. E lógico, porque bajulava, porque favorecia o superior, recebe do superior então a distinção. Porque era assim, né? Foi indicado a Roma para receber uma distinção. Não era um título, não era uma mudança de posição, mas de monsenhor, que era uma distinção clerical. De alguém que era bem devotado, bem dedicado. E aí passa a ser Monsenhor Lúcio. Pouco tempo depois, então, ele aproveita para dar o seu primeiro golpe. Encosta o superior na parede, avisa que se ele não se retirasse e não o indicasse para substituí-lo, já que ele era o secretário, já que ele era o segundo em comando, né, que não o indicasse para ele iria denunciar as quedas, as falhas, os desvios, principalmente os desvios de doações e de recursos que aquele prior fazia para si, em vez de doar para a igreja. E aí, lógico, aquele sacerdote que já estava idoso, que sabia das dificuldades e principalmente das perseguições àqueles que caíam em desgraça na igreja, cede espaço, alega enfermidade, alega idade avançada e sugere o nome de Monsenhor Lúcio para o novo prior. E a partir daí, então, começa o processo. Ele agora tinha o poder. Como eu disse no começo, o mosteiro onde ele estava era dos mais influentes na região. A igreja ainda era a grande consumidora dos produtos da terra, os nobres dependiam muito das compras que eram feitas, e aí, lógico, o primeiro ato de vingança foi diminuir as compras da vinícola dos seus pais, fazer com que os condes entrassem em um processo de empobrecimento. Em paralelo, uma denúncia aqui, uma fofoca acolá, uma mentira bem plantada, e Girolamo foi denunciado porque a Inquisição ainda estava em voga e foi apodrecer nos porões da Inquisição. E assim Lúcio passou os próximos anos daquela existência causando dissabores, causando danos. Ele não tinha nenhuma vocação para o celibato. E aí se envolvia frequentemente com algumas jovens das aldeias vizinhas, até que num determinado momento uma jovem se aproxima dele, sabendo da sua origem, e é aquela velha história, né? A raposa sempre vai encontrar outras raposas, que nem sempre vão estar ali vestidas de raposas, podem estar vestidas de ovelhinhas ou de pombinhos. Mas Maria, que era uma jovem interesseira, uma jovem pobre de aldeia, que imaginava poder ascender socialmente através de um casamento com um homem rico, com um nobre, se aproxima de Monsenhor Lúcio sabendo que, embora não pudesse se casar com ele, ele poderia ser para ela uma ponte em relação aos condes, em relação àquela família poderosa de onde ele vinha. E rapidamente desse relacionamento, dessa paixão equivocada, surge um fruto. Maria, muito esperta, se distancia, se afasta, deixa o período da gestação passar e nasce-lhe a criança. Um pequeno mirrado que ela deu o nome de Carlo, que ela preparava como sendo a grande ponte, afinal de contas ela agora era a mãe dos netos de uns condes. Talvez alguma coisa de bom poderia surgir daí. E ela foi hábil assim, deixou que Carlo amadurecesse, crescesse um pouquinho. Quando ele tinha mais ou menos 2 anos, ela foi então à fazenda dos pais de Lúcio, imaginando ser recebida ali como a nora, imaginando ser recebida ali como a mãe do neto, do herdeiro daqueles condes. Que nada! Primeiro, a fazenda já estava bem decrépita, né? Já estava bem decadente, porque havia empobrecido.
Só o não comprar da igreja dos seus vinhos, das suas uvas, fez com que a família empobrecesse bastante. E aí, quando os condes a receberam, ela veio com um discurso que ela havia ensaiado por mais de 2 anos. Aqui está o vosso neto, é filho do vosso filho. E eu não tenho como cuidar deles, venho em busca de ajuda. E os condes riram dela. Os condes debocharam de Maria. Vai-te daqui, mulher infeliz, por acaso achas que nós vamos dar um centavo que seja para este bastardo? De maneira alguma. E não imagines que um escândalo te caia bem, porque nós sabemos bem como é pesada a mão vingativa do nosso filho. Eles sabiam, eles estavam experimentando o ódio de Lúcio. E aí Maria então sai dali, decepcionada, leva a criança embora, deixa a criança com a mãe dela e se mete na vida em aventuras. Afinal de contas, ela era uma mulher solteira que tinha filhos. Não encontraria um casamento naquela sociedade do século XVII de jeito nenhum. Pouco tempo depois, alguns anos depois, Maria desencarna num prostíbulo, que era o destino das jovens com aquele tipo de comportamento naquela época. Felizmente hoje nós melhoramos. E Carlo é criado pela avó. Vai crescendo, sempre mirrado, sempre pequenino, mas mostrando cada vez mais a semelhança física com o pai. Quando Carlo tinha mais ou menos 17 para 18 anos, a velha sentiu que estava muito idosa. A avó sentiu que não ficaria muito mais tempo e não podia deixar, apesar daquele menino ser sido, na origem, causa de tanto sofrimento para ela se afeiçoar a ele. Porque Carlo era gentil, porque Carlo era generoso. No ambiente de pobreza em que eles viviam, ele sempre tentava mitigar, minimizar os sofrimentos deles e dos outros. Então ela desenvolveu um afeto sincero, um afeto legítimo por aquele neto bastardo. E aí então, imaginando e sabendo da origem dele, e sabendo que ele não poderia ficar desamparado, porque seria muito difícil, ele era realmente frágil e doentio fisicamente, ela procura o mosteiro de Monsenhor Lúcio. Saberia que ali abrigado ele teria pelo menos um futuro, um destino no clero. E ele tinha certa vocação para isso. Mostrava isso muitas vezes nas missas, nas reuniões religiosas, nas suas participações ali na paróquia. Então ela chega ao mosteiro, pede para ser atendida, vem ao seu encontro o secretário de Monsenhor Lúcio. E ela diz, olha, eu trouxe esse meu neto, eu estou velha, não vou conseguir viver muito mais tempo, ele tem vocação para o sacerdócio, gostaria que ele fosse acolhido entre vós e que se tornasse um padre. E o secretário de Monsenhor Lúcio olha para aquele menino magrelo e diz assim, ah não, o mosteiro está cheio, era mentira. Não tinha tanta vocação assim, só que Carlo não tinha dote, não levaria para a igreja nem dinheiro nem poder. E aí ele não queria recebê-lo, então a velha chama o secretário de lado, deixa Carlo junto com o noviço que os recebeu e conta, olha, mas esse menino é filho do seu superior. É filho de Monsenhor Lúcio. E aí o secretário de Lúcio ficou branco como uma vela de cera, ele não podia imaginar. Vai que Lúcio sabe disso. Vai que Lúcio descobre que ele havia despachado seu filho. Então ele acolhe Carlo. A velha vai embora, as portas do mosteiro se fecham, ela nunca mais foi vista ali na região, foi viver a sua vidinha até o final da existência e Carlo segue então com o secretário de Monsenhor Lúcio até o gabinete do prior. Chegando lá, ele ainda assinava alguns documentos, punha o seu sinete em outros, e nós vemos que, de repente, quando Lúcio levanta os olhos e olha para Carlo ao lado do seu auxiliar, foi a sua vez de ficar branco como uma vela de cera. Afinal de contas, apesar de magro, apesar de esquálido, apesar de uma aparência faminta, Carlo era um retrato vivo de como ele, Lúcio, era quando tinha aquela idade. E ele percebeu, seu coração começou a pulsar, alguma coisa nele dizia. Vinha o amor a despertá-lo. Olha que coisa interessante, né? Mesmo essa criatura soterrada em equívocos, mesmo essa criatura soterrada em crimes, tinha um sentimento por alguém, que ele nem sabia que existia. Ou se sabia que existia, tentava ignorar. Mas ali agora, diante da realidade, ele sabia que tinha um filho. E aí o menino é posto para fora do gabinete, o secretário conta a sua origem, só confirma o que o Lúcio já imaginava, e ele então acolhe aquele filho como um noviço. Carlo começa a sua preparação, começa a sua formação e Lúcio vai se encantando e, ao mesmo tempo, se preocupando. Por vezes ele observava, quando Carlo estava junto com os jovens pobres, com os vocacionados, porque havia ricos vocacionados também, ele se sentia animado, ele queria auxiliar os pobres, ele queria ajudar companheiros, afinal de contas aquela ordem tinha toda uma herança da proposta de Francisco a respeito do cuidado dos pobres e do voto de pobreza. Não era uma ordem votada à riqueza ou ao abastamento, não. Era uma ordem votada ao socorro aos pobres, aos sofredores. E Carlos se sentia empolgado assim, mas Monsenhor Lúcio também ficava muito preocupado. Porque de vez em quando, Carlos estava lá servindo uma mesa,
chegando à mesa dos jovens que tinham origem rica, que eram abastados, que iam para o clero apenas para garantir mais poder para suas famílias, ele também começava a dizer que sonhava ser bispo, ser cardeal, tá tão perto, ter tanto poder, está tão perto da tiara e da estola papais, que a sua vontade seria vista, seria atendida, acatada, como se fosse a vontade do próprio Papa. Olha só! E aí Lúcio ficava muito preocupado, porque ele, Lúcio, sabia, apesar de ser apenas um dono, vamos colocar assim, né? Um superior em um mosteiro, em uma região da Itália, era um mosteiro importante. E ele sabia das intrigas, ele sabia dos problemas, das perseguições, das guerras políticas que estavam permeando a igreja naquele momento e temia que o seu filho ficasse assim exposto. E aí Lúcio toma uma atitude que só a força do amor é capaz de explicar. Ele já estava envolvido. Ele já estava encantado por aquele filho, ele já amava. Olha que interessante, né? Apesar de todas as adversidades, apesar de todas as dores, o amor jamais se extinguiu naquele coração. Ele apenas foi soterrado. Foi soterrado pelos erros, foi soterrado pelos equívocos, foi soterrado pelas trevas dos atos equivocados de Lúcio. Mas ele continuava existindo. E bastou o sopro da vinda de Carlo para que aquele amor florescesse de novo. O amor paternal, principalmente, que tem detalhes diferentes daquele amor passional que ele sentia por Ana. Da atração, que tinha também uma conotação física, por Carlo era cuidado, era afetividade, era proteção. E para protegê-lo mais de perto, Monsenhor Lúcio toma uma atitude que só a força do amor é capaz de explicar. Ele queria acompanhá-lo de perto, não podia sendo prior. Então ele renuncia. Ele pede para se aposentar, permanecer no mosteiro e continuar apenas como um simples preceptor, um instrutor dos mais novinhos, para poder mais de perto estar com Carlo. E aí ele aprendeu que Carlos se metia às vezes numa mata ou ia para uma choupana bem velha, levar um cobertor, levar uma cuia de comida, muitas e muitas vezes aprendendo a servir. E Lúcio foi desenvolvendo o prazer de servir e descobrindo a alegria de distribuir amor, de levar amor às criaturas. Olha que interessante, a força do amor é renovadora. Em uma existência nós vamos ver aquela fera, Monsenhor Lúcio, já começando a se transformar em alguém que descobria o prazer de amar, o prazer da caridade, o prazer de fazer o bem. É muito interessante que seja assim. E o tempo foi passando, o Carlo foi continuando e concluindo a sua formação até que, e aí nós dizemos de novo, da mesma forma como dissemos no encontro de Lúcio e Ana, temos agora na existência, na convivência de Monsenhor Lúcio e Carlo, existe sempre um mas na vida daqueles que espalhamos espinhos em torno de nós. Os adversários de Lúcio, vendo que ele agora não tinha mais o poder, que ele não era mais o prior e que ele tinha uma afetividade especial por aquele noviço, resolveram se vingar dele. E assim que Carlo fez os primeiros votos, foi mandado para um outro mosteiro para poder continuar a sua instrução. E Monsenhor Lúcio se sentiu pela segunda vez na vida a sua alma rasgar-se de afetividade e dor, porque ele estava mais uma vez sendo distanciado de um ser que amava tanto. Mas agora já estava maduro. Agora já estava ali pela faixa dos 45, 50 anos, ele já tinha condições de entender que o fato de Carlos estar longe, de fato de Carlos nem saber que ele era seu pai, não o impediria de amar. E já que ele não podia dedicar tanto afeto àquele jovem, poderia amar os outros jovens noviços, poderia amar os jovens em torno das aldeias, e se tornou aos poucos, com o passar dos anos, uma criatura generosa, uma criatura gentil. Percebeu que o mosteiro era muito árido, muito temido pelas paredes enfumaçadas, já cinzentas, e resolveu cultivar em torno das terras do mosteiro um jardim, ao longo dos anos, e foi se passando ali 1 ano, 2, 1 década, 2, 3, 4 décadas. E nós vemos que todos os adversários, todos os que conheciam o passado sombrio de Monsenhor Lúcio, já haviam partido. Lembra bem, gente, é século XVII. Nós não tínhamos essa expectativa toda de vida. Era raro que alguém, como Lúcio, chegasse aos 85 anos de idade. Como acontece, como nos foi permitido conhecer em 1652. Monsenhor Lúcio já era um ancião, de cabelos bem brancos, o corpo encurvado, mas cultivador de um jardim belíssimo em torno das propriedades do mosteiro. Reconhecido como um ancião generoso, como um padre generoso, que sentava nas praças, que conversava com os jovens, que levava pão para os famintos, que visitava os enfermos nas suas casinhas, nas suas aldeias. Ele foi se transformando em uma criatura mais gentil. E aí,
no entardecer, coincidentemente também de abril de 1652. Monsenhor Lúcio voltava de uma das suas jornadas, de uma das suas peregrinações matinais às aldeias, para conversas com jovens, para orientação aos casais. E no meio do caminho ele encontra um outro jovem, mais ou menos dos 18 anos, chorando copiosamente à beira do caminho. E ele pergunta o que houve, e o jovem se identifica como Piero, que seria mais ou menos um diminutivo de Pedro ou de Pietro. E aí Piero chorava amargamente, chorava tristemente porque a sua noiva, a sua prometida, havia fugido da aldeia. Passou por ali um jovem muito rico, muito cheio de prosa e levou-a com ele. Ela se apaixonou por esse jovem e o abandonou. Então Monsenhor Lúcio entendia muito bem essas dores da afetividade, não é? Ele conhecia de perto, ele vivenciara essas dores da afetividade. Ele se abraçou a Piero e deixou que Piero chorasse. Paternalmente ofereceu o seu regaço àquele jovem para que ele chorasse. Depois que Piero estava um pouco mais refeito, ele pediu o braço de Piero que o sustentasse. Olha como é interessante que muitas vezes aquele que ajuda se coloca na condição de quem precisa ser ajudado. Pediu apoio a Piero, porque ele estava velho, precisava caminhar até o mosteiro, e eles foram caminhando e chegaram então aos jardins que Monsenhor Lúcio cultivava. Os primeiros que vislumbraram eram canteiros de rosas, belíssimas, rubras, perfumadas. E aí Lúcio fez uma parada para respirar, para descansar, e aproveitou para perguntar a Piero: Piero, o que você vê? E ele diz assim: eu vejo rosas, rosas belíssimas, perfumadas. E Monsenhor Lúcio diz assim: meu filho, os relacionamentos entre aqueles que se amam, na época em que eles estavam conversando, entre os homens e as mulheres. Hoje nós temos relacionamentos diversos, mas que são afetivos e são amor também. Os relacionamentos entre os homens e as mulheres são como essas rosas. São lindos, exuberantes, vistosos, perfumados. Mas, se nós não tivermos cuidado, ou nós vamos nos espetar nas hastes, ou a nossa brutalidade vai fazer que as rosas se despetalem. E Piero teve um súbito choque. Ele pensou: será que ele está dizendo que eu fui bruto com a minha amada? Parou de chorar, parou de soluçar. Mas Lúcio tinha respirado, tinha feito seu discurso e continuaram caminhando. Mais adiante, já quase às portas do mosteiro, um outro canteiro se delineava para eles, até perder de vista dourado. Girassóis. Ai, como os girassóis são lindos! Ah, como eu amo os girassóis até hoje! E aqueles girassóis que pintavam de dourado aquele ambiente, ele pergunta: então, filho, o que você vê agora? Agora, diz Piero, eu vejo um canteiro de girassóis que cobrem as vastidões até onde as minhas vistas alcançam. E aí Lúcio diz assim: meu filho, os girassóis podem ser o símbolo que existe entre o amor dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Piero fez aquela cara de estranhamento. Veja como eles são fortes. Veja como eles buscam a luz permanentemente. Veja como eles alimentam as avezinhas do céu. Então é isso, disse Piero, tendo um flash, tendo um insight, poderíamos dizer hoje. Eu quero logo voltar à aldeia, eu vou agradecer aos meus pais pelos cuidados que eles me deram e quero logo ser pai também. E ia começar a sair correndo quando Lúcio segurou pelo braço e disse: calma, meu filho, calma. Na vida, assim como na nossa jornada, antes que você chegue ao canteiro dos girassóis, terás que aprender a transitar pelo canteiro das rosas. Deu-lhe um beijo na testa, entrou no mosteiro para orar e Piero retorna à sua aldeia. No dia seguinte, Monsenhor Lúcio já estava se preparando para o recolhimento, se preparando para as suas orações da tarde, quando um noviço bate à porta da sua sala e diz: você tem visitas. Não era comum que isso acontecesse. Mas ele foi atender. Quando chegou ao salão, Piero estava lá andando de um lado para o outro. Quando viu Monsenhor Lúcio, correu ao seu encontro, beijou a sua mão agradecido e disse: mestre, o senhor me salvou ontem, porque eu ia me matar. Olha que interessante como a força do amor é capaz de resgatar, mesmo quando a gente não sabe. Eu ia me matar, eu não tinha razões para viver, mas você me deu novas razões para viver. Me mostrou que existe um caminho, mas quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei à aldeia, quando eu comecei a observar os vizinhos, comecei a observar os meus pais, como é triste o relacionamento dos casais. Quantas dificuldades, quantos problemas a vencer, quantos desentendimentos. Será, Senhor, que nós estamos fadados a passar simplesmente a sofrer os canteiros das rosas, os relacionamentos passionais, para nos dedicarmos apenas à prole, sofrermos para curar e cuidar dos nossos filhos, alimentá-los com sacrifício e com suor dos nossos rostos? E aí Lúcio disse: não entendeste, meu filho, vem comigo. E levou Lúcio à biblioteca do mosteiro. Fez com muito custo que ele se sentasse em torno de uma mesa bem tosca, foi a um estante, pegou um livro e colocou diante dele. E o abriu. Era o Evangelho. Era uma passagem linda
em que Jesus, sendo afrontado pelos fariseus, nos dava as 3 lições de amar em 2 frases, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, marcando aquela página especificamente, havia uma rosa, cuidadosamente enrolada em filó, seca, desidratada. Ela não era tão bonita quanto as rosas do canteiro, mas ela estava ali, e se chegasse mais perto, a gente até sentia um certo perfume. Foi assim que eu percebi. E quando ele pergunta em São Piero, Piero, o que você vê agora? Eu vejo uma rosa marcar as páginas de um livro. Não, meu filho. Observa bem. Esta rosa guarda a mais sublime mensagem de amor que Jesus nos trouxe. Você vê, ela não é igual àquelas que estão lá nos canteiros. Não é exuberante, não é viçosa, mas ela está toda bem cuidada, protegida nesta mensagem de amor. Guarda todas as pétalas e, se você observar, ainda traz algum perfume. Assim deve ser o cuidado nos relacionamentos entre os homens e as mulheres, entre os que se amam, porque a nossa brutalidade pode espetalá-las, ou a nossa invigilância pode nos fazer ferir. Mas se elas forem cuidadas, olhe só, não há mais espinhos nessa haste, meu filho. Todos os espinhos foram levados pelo tempo. Sobrou só o conjunto de pétalas, o perfume e a lembrança carinhosa da mensagem de amor. Mas, Senhor, pergunta Piero, mudando rapidamente a mente de um sentido para o outro, e os girassóis? Qual é o sentido dos girassóis terem um amor entre os pais e os filhos? Aí Múrcio sorri e disse, meu filho, esta é uma outra história. Num outro momento eu vou lhe contar. E não é que eles tiveram muitos outros momentos? Piero passou a ser um frequentador assíduo do mosteiro porque ele aprendia na sabedoria do velho, no afeto do velho, tornando-se aquele filho da alma que enriquecia também a vida de Lúcio. Ora, é verdade. Eles acabaram quase se tornando pai e filho, embora pelos laços da alma. Tinham tanto em comum. Piero passou a ajudar, remuneradamente passou a ajudar nos canteiros, a cuidar dos canteiros, afinal de contas Lúcio já era muito velho. Levava outros jovens para aprender com o velho sábio, com o velho amadurecido, marcado pelas dores da vida, mas que estava fazendo esforços por progredir. E assim eles viveram 1 lustro, 2, mais 10 anos. Era praticamente inimaginável que alguém chegasse a 95 anos naquele finalzinho de século XVII. Mas estava lá, 1662, 95 anos. Monsenhor Lúcio havia passado muita dificuldade no inverno, que tinha sido recente, estava ofegante em sua cela. Piero agora era já adulto, responsável por cuidar dos jardins, tinha outros trabalhadores que ele coordenava, era respeitado no mosteiro, era visto até como um filho da alma de Monsenhor Lúcio. E podia se despedir do seu mestre todas as tardes quando voltava para sua aldeia, para sua família, porque ele havia constituído a sua própria família, e beijar-lhe a mão do mestre. Naquela tarde, ele percebeu que Monsenhor Lúcio estava muito fraco. Beijou-lhe a mão, comentou dos 10 anos de convivência que eles tiveram, tão produtiva, tanto aprendizado, e perguntou, mestre, eu tenho aprendido tanto contigo, acariciando as mãos enrugadas do velho, mas por que os girassóis são o símbolo do amor entre os pais e os filhos? Eu me sinto filho da tua alma. E aí o velho sorrindo, numa voz fraquinha, disse, Piero, tu já tens essa resposta. Não tenho junto de mim o meu Carlo, eles se tornaram confidentes. Piero sabia de Carlo e sabia de Ana, mas mantinha-se sigiloso, mantinha-se discreto em relação ao seu pai da alma. Tu sabes que eu não tenho junto de mim o meu Carlo, mas te fizeste meu filho. Te amo tão intensamente. Te trouxe todos os meus ensinamentos, coloquei à tua disposição tudo o que a vida me ensinou, por amor. Os girassóis fazem isso. Enquanto são jovens, viçosos, representam os filhos, buscam a luz. Mas envelhecidos, deitam as sementes ao solo. As aves do céu as vêm comer e aquelas que sobram vão gerar outros girassóis. É assim, meu filho, que o amor dos pais se perpetua no amor dos filhos. E aí deu um beijo em Piero, fechou os olhos e naquela noite desencarnou, voltou para o mundo espiritual. Piero sentiu tanta saudade, tanta falta. Como o mosteiro estava bem vazio, a cela de Monsenhor Lúcio, pela história que ele havia desenvolvido, ou pelo menos pela história que lembravam que ele havia feito, vivido nos últimos 50 anos, dedicados ao bem, permitiram que sua cela ficasse intacta, quase como uma relíquia. Piero a visitava frequentemente, a arrumava, garantia a ordem, depois das suas tarefas nos canteiros. Até que numa tarde, 2 anos depois da partida de Monsenhor Lúcio, foi que Piero notou, alguém deve ter reorganizado a cela na sua ausência, e uma pequena arca de madeira foi parar embaixo de uma mesa. Não era o lugar habitual. Piero a pega, a abre.
Ela era entalhada. Sentado em um tronco havia um velho lendo um livro, e atrás canteiros que pareciam ser de girassóis, apesar dos entalhes na madeira. Piero abre aquela pequena arca e encontra as relíquias de Monsenhor Lúcio. Um pequeno saquinho com sementes de girassóis. De novo, aquela rosa do livro que Lúcio havia trazido para o seu baú de relíquias, a lembrar o afeto, o amor por Ana. Várias folhas de papel amareladas, com poesias, com textos, com cartas que Lúcio jamais havia mandado para Carlos, seu filho querido. A última folha da pilha estava clara ainda, parecendo ter sido escrita há pouco tempo, pouco antes de Monsenhor Lúcio desencarnar. Piero a abre e descobre, e percebe finalmente o quanto aquele velho o amava como filho. A última carta, o último poema de Monsenhor Lúcio era uma canção de ninar, digamos assim, um acalanto para Piero, para aquele filho que a vida lhe havia trazido pelos condutos da alma. Piero chorava copiosamente, porque ao ler aquelas linhas, ao perceber os sentimentos do velho, ele se sentiu aconchegado por aquele amor paternal. Do outro lado da vida, Monsenhor Lúcio sorria e abraçava mesmo seu filho Piero, porque ele finalmente havia compreendido a força do amor. Assim também Piero concluiu a sua existência na Terra. Lúcio foi recolhê-lo, foi ampará-lo, foi recebê-lo no mundo espiritual. Eles planejaram uma nova existência que no século XVIII se concretizou num mosteiro. Foi pouco produtiva porque eles tinham pouco a fazer, mas como a força do amor transcende, como a força do amor é capaz de superar todos os obstáculos, o ocaso do século XX, a alvorada do século XXI reuniu finalmente, depois de muito trabalho, para que Lúcio fizesse os seus resgates derradeiros e que Piero pudesse desenvolver-se ao lado do seu amado pai. A vida reúne na condição de pai e filhos biológicos, a Piero e a Lúcio. E é nessa força do amor que a espiritualidade nos permitiu conhecer nessa história que eu compartilho com vocês, que nós podemos também ler e, de certa maneira, não sabemos por qual mecanismo, traduzir do italiano para o nosso português os versos do acalanto para Piero. Nossa emoção é tanta que não temos condição nem mesmo de declamar todas elas sem que nos fiquemos embargados. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, a partir de agora na tela, para que nós juntos possamos, com Piero e com Lúcio, sentir as vibrações do acalanto para Piero, em que Monsenhor Lúcio diz ao seu filho assim: tenho braços fortes, doce filho de minha alma, para abrigar-te, proteger-te, guardar-te junto ao meu peito, fazer-te dormir, qual anjo de luz que és, ao som das suaves batidas do meu coração de pai. Tenho olhos bem vivos, doce luz da minha vida, que te podem ver ainda quando não estás aqui. Percorrem o mundo todo, se necessário for, para ver tuas conquistas, teus passos na luz, no bem. São olhos que reluzem, chispas de um sol que brilha no meu coração de pai. Tenho mente e coração, doce menino que me encanta, para buscar o melhor de mim e ofertar-te por dádiva de amor. Deixa-me guiar-te para a luz e para o bem, fazer-te sábio e bom, mais que um homem, um anjo de paz e amor, a grande, a verdadeira força do meu coração de pai. Ah, doce filho de minha alma, sigo os teus passos, vejo o teu progresso, te aconchego em meu peito e velo teu suave sono. Felicidade sublime, amar-te tão intensamente, sentir que és parte de mim, amigo, companheiro, meu filho, meu amado, meu doce menino. A minha felicidade é amar-te, cantar este suave acalanto e te fazer dormir, contar histórias tão simples e te fazer sorrir. Meu filho amado, o teu sorriso é o meu sol, a minha força de vida. Mesmo que eu me vá, este amor é tão forte que estarei sempre contigo. Sentir-me-ás todos os dias, em teu coração, em teus pensamentos. Agora dorme, minha amada criança. Em meus braços fortes estás seguro e em paz. Junto ao teu coração, eu sei que sou feliz. E se a força do amor, meus irmãos, minhas irmãs queridas, é capaz de transformar aquela fera nesta criatura capaz de sentir os versos do acalanto para Piero, o que não fará conosco? Sigamos amando,
e o amor plantará na terra, a partir de nós, a paz e a felicidade que nós buscamos. Muita paz a todos e muito obrigado pela sua atenção. Ao término de mais uma palestra, só temos a agradecer a Jesus mais uma vez pelo ano de 2021, por todas as oportunidades que nos foram concedidas, por todas as chances que tivemos de aqui estarmos juntos, refletindo sobre vários ensinamentos necessários na nossa caminhada. Só temos a agradecer a cada um dos nossos irmãos que colaboraram conosco, realizando a tarefa da palestra. Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram. Muito obrigado realmente a todos de coração. Obrigada, Jesus, por ter nos permitido um ano cheio de desafios, a fim de que possamos, enfim, galgarmos, patamares mais elevados, degraus mais elevados. Vamos, então, agradecer a Jesus por esse maravilhoso ano que tivemos. Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia que estamos reunidos. Apesar das dores, apesar dos sentimentos, Senhor, de muitas vezes tristeza que passamos, mas que possamos ter entendido em cada uma das situações, desafios que passamos, o teu amor, a tua esperança, para que enfim possamos crescer. Ilumina, Senhor, a cada um de nós, envolva a todos nós. Obrigado, Mestre querido, mais uma vez, por tantas oportunidades de ensino. Continue conosco, nos iluminando e nos envolvendo, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Um feliz ano de 2022. É o desejo da nossa querida Casa da Paz.